Nossa palavra de hoje, você está vendo aí atrás, Maratona da Fé. Muito adequada para esse culto da manhã, porque aqui de manhã é que tem os mais atléticos, os mais dispostos, sim ou não? Afinal de contas, vocês acordam mais cedo do que todos os outros, têm disposição para vir ao culto, então eu acho que vocês vão se identificar bastante com esse tema. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo parece que gostava muito de esportes. Ele usou diversas vezes figuras esportivas para se referir à vida cristã. Não somente nesse texto, Hebreus também fala sobre isso, não temos certeza se Paulo foi quem escreveu o texto de Hebreus, mas na Bíblia nós encontramos figuras esportivas para descrever a vida cristã. E de fato, a figura da maratona que é usada aqui é muito adequada. Porque a nossa vida, a vida com Deus, ela se parece muito mais com uma maratona do que com os 100 metros rasos. A vida com Deus é uma carreira de longa distância. Ela começa no dia que você tem um encontro com Jesus e dura toda a sua vida e vai te levar à eternidade, amém? Então, quando nós pensamos na vida cristã, nós não devemos estar pensando focados somente num momento. Algumas pessoas são muito imediatistas e às vezes estão se julgando fracassadas porque estão num momento de fracasso. Estão julgando que tudo é difícil porque estão num momento difícil, não é? E na verdade o que nós precisamos é ter uma visão de longo prazo a respeito da nossa vida com Deus. Ter uma visão de que existe um começo, existe um start, uma largada, existe um processo, existe um final, existe um alvo. E nós só podemos de fato, inclusive, avaliar a nossa vida no final. É muito difícil alguém avaliar a sua vida hoje. Se você está hoje num momento de sucesso, vamos dizer assim, você não pode dizer que a sua vida é um sucesso até que chegue ao final. Você precisa perseverar nisso. Sim ou não? Não adianta começar bem e acabar mal, por exemplo. Então nós precisamos ter uma visão da vida cristã de longo prazo. Embora Paulo use aqui a figura da maratona, algumas vezes talvez eu vá usar figuras aqui de uma outra realidade, porque para mim esporte tem que ter rodas e motor. Então, nos esportes a motor, se diz que é possível perder uma corrida na primeira volta, mas não é possível ganhar uma corrida na primeira volta. Você pode, como vocês já devem ter visto, acontece muitas vezes, o piloto vai lá, ele treina na sexta-feira, ele treina no sábado, os mecânicos trabalham tanto, preparam tudo, e no dia da corrida, na primeira curva, ele é ousado demais e bate e perde tudo, estraga tudo. Então é possível perder na primeira volta, mas não é possível ganhar na primeira volta. Você só ganha se na última volta você estiver em primeiro. Então nós precisamos olhar para a vida como uma carreira de longo prazo e entender quais são as qualidades, quais são as características, as atitudes que nós precisamos desenvolver na vida cristã para que no final dessa maratona nós estejamos lá no pódio. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, mostrar quais são as atitudes que nós precisamos ter para sermos bem-sucedidos na vida cristã, focando dentro dessa figura que Paulo nos traz aqui de uma corrida de longa duração. Primeira atitude que você precisa ter é correr para vencer. Repita comigo: correr para vencer. Parece óbvio, mas nem todo mundo corre para vencer. Muitas pessoas correm só para chegar ao final. Muitas pessoas correm uma corrida de sobrevivência. Muitas pessoas correm sem ter expectativas. Correm relaxadamente. Não se preparam para vencer.
E como não têm a ambição de vencer, estão menos preparados e muitas vezes não chegam ao final. Então nós precisamos correr para vencer. O apóstolo Paulo nos deixa muito claro isso quando ele diz lá: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Essa figura, ela é imperfeita, obviamente, porque no caso da vida cristã não é um só que vence. Todos nós podemos ser vencedores, amém? Mas a ideia que ele está nos dando aqui é que nós precisamos ter a atitude de um vencedor, a atitude de quem corre para vencer, amém? Então você não pode ser relaxado, você não pode ser relapso, distraído com a sua vida cristã. Se você deseja vencer, você vai se empenhar, você vai aproveitar as oportunidades de crescimento, você vai encarar a vida de uma outra forma. Vou dar um exemplo para você, mais uma vez, das corridas com motor. Certa vez eu estava assistindo um piloto, não vou citar o nome aqui, porque vai que ele se converte, está me assistindo aí, né? Não quero humilhá-lo. Mas eu estava assistindo uma entrevista de um piloto, e ele disse assim: olha, no último campeonato, quem chegasse em quinto em todas as corridas, ganharia o campeonato. Porque não adianta você ganhar uma corrida, em outra você quebra. Na média, ele calculou que quem chegasse em quinto em todas as corridas, venceria o campeonato. E a meta dele então, era chegar em quinto. Eu desisti de torcer por ele. Por isso eu não torço mais. Eu vou torcer por um piloto que está desejando chegar em quinto? Que atitude de vencedor está aí? Nenhuma. Você tem que pensar em chegar em primeiro, porque algumas vezes seu carro vai quebrar. Se você pensar em chegar em quinto, você vai estar em 10º no campeonato, não em primeiro, porque algumas vezes não vai dar certo, existem problemas no meio do caminho. Então a atitude de um vencedor é correr para vencer. Muitos pilotos, as pessoas atribuem isso a Ayrton Senna, mas todo mundo dizia isso: o segundo é o primeiro perdedor. Quem pensa que o segundo é o primeiro perdedor, significa que ele está lutando para vencer. Amém? Então, nós precisamos ter essa atitude, precisamos olhar para a vida cristã com um desejo de vencer. Você não pode chegar aqui, louvar a Deus de qualquer jeito, estudar a Bíblia de qualquer jeito, orar de qualquer jeito, orar de vez em quando. Isso não é a atitude de quem deseja vencer, é a atitude de alguém que está apenas fazendo o mínimo para sobreviver. Algumas pessoas perguntam para a gente exatamente isso: qual é o mínimo? Elas perguntam assim: pastor, se eu agir assim, 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 tá bom? Se eu fizer só até aqui, está bom? Eles querem saber qual é o mínimo. É aquilo que eles chamam de lei do mínimo esforço, não é? A pessoa quer saber qual é o mínimo para não perder a salvação. Pastor, se eu estou desviado, não estou indo na igreja, mas eu não neguei a Jesus, eu estou salvo. Ela quer saber qual é o mínimo que ela pode fazer. Isso não é a atitude de um vencedor. E Paulo deixa claro aqui que ele corria para vencer, ele corria para chegar ao final, amém? Eu quero dizer para você, isso não tem nada a ver com a sua tendência natural. É lógico que algumas pessoas aqui são mais aguerridas, são mais motivadas, outras pessoas são mais tranquilas, mais acomodadas até, mas na vida cristã, todos nós devemos correr para vencer. Na vida cristã, isso é um princípio espiritual, não tem nada a ver com a sua personalidade. Você pode ser acomodado em outras áreas. Por exemplo, algumas pessoas mudam de emprego todo ano, querem crescer. Outros ficam felizes em ficar 10, 20 anos na mesma empresa. Não tem problema. Desde que seja adequado ao seu plano de vida, à sua personalidade, está tudo bem. Mas na vida cristã, você não pode ser acomodado. E isso não é uma questão natural, é um princípio espiritual que você precisa se alimentar dele. Amém? Até porque, se a gente for pelo natural, até os motivados às vezes podem falhar. Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? E olha o que ele faz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É de Deus que vem a força para você ser um vencedor, amém? Pode aplaudir.
Versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então o texto está falando de uma atitude espiritual, de um princípio espiritual, de buscar Deus, para em Deus você ter força para ser um vencedor. Então, quem quer vencer, tem atitudes diferentes. Se você quer vencer na vida cristã, você vai se envolver com um vício qualquer, com drogas, com alguma coisa que vai atrapalhar a sua vida? Se você quer vencer na vida cristã, você vai ficar amarrado a uma amizade errada que te afasta de Deus? Não. Se você corre para vencer, você vai ter atitudes que vão fazer com que você chegue ao final e esteja lá na frente. Amém? Segundo lugar, correr com o alvo. Repita comigo, correr com alvo. Paulo não somente corre para vencer, mas ele tem um alvo. Ele diz, eu não fico dando socos no ar. Eu sei qual é o meu propósito, eu não estou aqui batendo para todo lado. Eu sei qual é o meu alvo, qual é o meu propósito. Deixa eu ler para você lá. Vou voltar aqui um pouco, para a gente ler o versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Então você precisa também ter um alvo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 14, o apóstolo nos traz um texto que é um bom complemento para esse aqui. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos ter objetivo, precisamos ter foco na vida cristã. Algumas pessoas têm objetivos no mundo natural. Algumas pessoas têm alvos na sua vida estudantil, acadêmica, têm alvos na sua vida financeira, na sua vida profissional, têm alvos para todas as coisas, mas na vida cristã estão simplesmente à deriva. Vão à igreja todos os domingos porque estão acostumados a ir à igreja. Graças a Deus que pelo menos esse bom hábito tem, mas não é o suficiente. Não tem alvos, não tem um desejo de crescimento. Quando você não tem um alvo, você não sabe se você alcançou, se você chegou, se está tudo bem ou não. Então eu quero dizer para você, não importa qual seja a sua idade, não importa se você é recém-convertido ou tem muito tempo já servindo a Deus, você precisa ter alvos na sua vida cristã. Você precisa desejar crescer, você precisa olhar para frente e saber onde você tem que chegar. Paulo tinha pelo menos 2 alvos muito claros e que eu acho que todo cristão deve ter. Ele tinha um alvo interior, que era o alvo de crescimento. Ele sabia que ele precisava continuar crescendo mais e mais até a estatura de varão perfeito. Ele queria ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Você é mais parecido hoje com Jesus do que há um ano? Você é mais parecido hoje com Jesus do que quando você se converteu? Amém? Você vai ser mais parecido com Jesus daqui a um ano? Você precisa ter um alvo de crescimento interior. E ele tinha um alvo exterior também. Ele tinha um alvo de realização. Ele tinha um ministério para cumprir. Tanto é que quando ele chega no final, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu alcancei o meu alvo. Ele tinha um alvo de pregar o evangelho, de cumprir o chamado que ele tinha de Deus para a sua vida. E por ter um chamado, por saber qual era o alvo, o propósito de Deus para a sua vida, por não ser uma pessoa perdida, sem direção, mas alguém que tinha consciência do chamado de Deus, ele perseguiu esse alvo com muita determinação e alcançou as suas metas. Muitos cristãos não sabem que tem o chamado de Deus. Muitas pessoas acham que ser cristão é apenas vir aqui, assistir um culto, sair mais animado do que estava. E ficam felizes porque no culto cheios de entusiasmo, de fé, receberam alguma coisa para poder enfrentar a semana. E aí semana que vem eu venho e carrego de novo minhas baterias e se resumem a isso. Você tem um chamado de Deus, você tem um propósito nessa vida, amém? Deus te chamou para fazer alguma coisa nesse mundo.
Você não está aqui simplesmente esperando o tempo passar. Tem um propósito de Deus para você em cada etapa da sua vida. E Paulo tinha um alvo, ele sabia, ele tinha alvos interiores, alvos de crescimento, ele tinha alvos para fora, para servir a Deus, para cumprir o ministério que ele tinha. Quem tem uma visão dessas, quem tem um alvo claro, não se distrai com bobagens, não se distrai com coisas sem propósito, com coisas que o desviem do propósito de Deus. Hoje nós vemos pessoas que se distraem com o passado e outros que se distraem com o futuro, com ilusões. Algumas pessoas estão tão focadas nos seus sofrimentos, na sua história, nos problemas que passou, nas perdas que teve, e ficam simplesmente olhando para trás. Isso não é correr para o alvo. Um atleta fica olhando para trás, gente. Você pode observar, em nenhum lugar, em nenhum tipo de corrida, o atleta olha muito para trás. Numa corrida, numa maratona, numa São Silvestre, ele olha rapidinho, só para ver se o oponente está chegando muito perto, se ele está mantendo a distância correta, e olha para frente. Se ele não olhar para frente, ele não chega onde ele precisa, ele perde desempenho. Na corrida, a mesma coisa, numa corrida de Fórmula 1, quando o piloto está sendo perseguido por outro, e ele tem que ficar olhando para trás, vigiando o outro, ele anda mais lento do que quando ele está olhando só para frente. Então nós precisamos nos livrar de coisas que ficam nos amarrando a coisas do passado. Trate essas coisas. Eu não estou dizendo para você fingir que não tem problemas. Trate essas coisas. Busque cura, restauração, libertação. Se você tem, por exemplo, uma mágoa, um ressentimento que te prendeu ao passado, eu não estou dizendo para você negar isso. Eu estou dizendo, cure isso. Restaure isso com a graça de Deus. Busque em Deus solução para essas questões, para que você seja liberto e possa correr livremente, olhando para frente, olhando para o alvo. Amém? Não adianta a gente ficar olhando para trás. Outros ficam olhando para ilusões, se distraindo com qualquer coisa que o diabo coloque na sua frente, se distraindo com as coisas do mundo e perdem o alvo de Deus para a sua vida. Nós somos tão frágeis nessa questão do alvo, que algumas pessoas se desviam do alvo pelos problemas, e outros se desviam quando não tem problema. Tem gente que perde o foco da vida cristã, perde a alegria de servir a Deus, perde o propósito por causa de problema. Eu estou aqui, eu vou servir a Deus. De repente teve um problema, um líder olhou feio para você, o pastor esqueceu de citar seu nome em algo que você fez. Estou chateado com a igreja, a pessoa vai embora. Perde o foco por problemas, por dificuldades, perde o foco quando está desempregado, quando está com um problema financeiro. E tem outros que perdem o foco quando está tudo bem. Começam a crescer, começam a receber, a ter mais vantagens nesse mundo, começam a prosperar, e aí ele só tem olhos para as coisas que ele está conquistando. Sabe, a pessoa que começa a prosperar e de repente não tem tempo mais para buscar Deus, porque todo fim de semana ele vai gastar tempo com as coisas que ele está conquistando. Ele passa a semana inteira trabalhando muito para conquistar, e o fim de semana inteiro gastando aquilo que ele conquistou, e para Deus não sobra nada. Então tem gente que se desvia, perde propósito pelas dificuldades, e tem aquele que perde o foco por causa da prosperidade. Você precisa manter o foco em Deus, amém? Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem propósito, e você deve olhar para isso, você deve ter uma meta muito clara. Você não pode se distrair com qualquer tipo de coisa nesse mundo, nem com os problemas, nem com a prosperidade. Amém? Terceira atitude que eu quero recomendar fortemente a você, para que você seja vencedor nessa maratona: corra pelo prêmio. Repita comigo: correr pelo prêmio. Muitas pessoas esquecem desse ponto. Há um prêmio para você quando você é fiel. Há um prêmio por a gente se esforçar, se dedicar. Ter um alvo não é suficiente. Eu preciso olhar para o prêmio. Por que eu vou correr por um alvo? Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou sofrer as dificuldades da luta, do treinamento? Vocês sabem que uma maratona, por exemplo,
traz muitas dores, muito sofrimento para o atleta. Ele sofre muito se preparando e sofre durante. Para que se não existe um prêmio? Paulo deixa claro que existe um prêmio. Ele acabou de dizer aqui no texto, deixa eu voltar aqui atrás também para a gente citar. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele queria receber um prêmio. Ele sabia que existia um prêmio para a vida cristã. Ele estava motivado por olhar para frente, mas ele olhava para frente porque havia um prêmio. E eu quero mostrar isso para vocês. Em 1 Pedro 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Há uma herança incorruptível, há uma coroa de glória, há algo preparado por Deus para você na eternidade. E preste atenção, algumas pessoas têm dificuldade de entender essa história do prêmio, porque eles dizem assim, não, mas nós somos salvos pela graça, sim ou não? Foi Jesus quem morreu no nosso lugar, Ele quem pagou o preço, então não tem prêmio nenhum. Quem merece o prêmio é Jesus. E Jesus mesmo ensinou que quando nós fazemos o bem, nós devemos nos portar simplesmente como um servo inútil. Eu não fiz mais do que obrigação. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Mas Ele mesmo, Jesus mesmo, nos disse que há um prêmio e que Deus nos abençoa por tudo o que fazemos dedicado a Ele. Isso não contraria a graça, ao contrário, isso é mais uma faceta da graça. Porque nós realmente não merecemos nada, quando nós fazemos o bem, não fazemos mais do que obrigação, mas por graça, Deus diz assim, tudo que você fizer vai ter recompensa. Tudo que você fizer para Deus vai ter recompensa. Paulo diz assim, em Filipenses 3, 13 e 14, o texto que eu já li, mas vou ler novamente para a gente fundamentar isso daqui. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Mas por que ele segue um alvo? Qual é a motivação? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio dentro do chamado que Deus tem para a minha vida. Então, a maratona às vezes é desgastante, o prêmio te dá motivação. O prêmio te faz não esfriar, não perder o ânimo diante de todas as dificuldades que você passa. Tudo que nós fazemos nessa vida, com o foco em agradar a Deus, vai ser recompensado pela graça de Deus. Eu quero ler para você um texto do próprio Jesus, para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Marcos 10, 29 a 30. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há, repita comigo, ninguém, então inclui você, amém? Que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Então Jesus prometeu, que tudo o que você fizer, consagrado a Ele, dedicado a Ele, tudo o que você fizer com a motivação de servir a Deus, de cumprir o seu chamado, tudo o que você fizer para Deus, será recompensado, já nessa vida e muito mais ainda na vida eterna. Então, há um prêmio pela nossa fidelidade. Às vezes, a vida cristã, a vida servindo a Deus, a vida vai exigir que você faça sacrifícios, vai exigir que você abra mão de algumas coisas, mas tudo o que você fizer consagrado para Deus, terá benefício, ao contrário das coisas do mundo, que muitas vezes são ilusão, parecem tão lucrativas, parecem tão boas, mas trazem um resultado
negativo, um resultado ruim para a sua vida. Quando você faz algo consagrado para Deus, você vai ter o resultado. Então, corra pelo prêmio, porque há um prêmio de Deus para você. Deus abençoa a sua fidelidade. Ele não precisava fazer isso, porque quando você é fiel a Deus, você realmente não faz mais do que obrigação. Quando você é fiel a Deus, você está sendo simplesmente grato por tudo aquilo que Jesus já fez. Então, se Deus não te abençoasse, se não houvesse prêmio, nós já teríamos motivo para seguir adiante. Mas como Deus sabe da nossa necessidade, como Deus sabe da nossa natureza, como Ele sabe que o prêmio nos ajuda a manter firmes, fiéis, a ter um propósito, Ele disse: tudo que você fizer para mim vai receber uma bênção também. Amém? E a última atitude que você precisa ter para ser vitorioso nessa maratona da fé é correr com disciplina. Correr com disciplina. Paulo fala de esmurrar o próprio corpo. Ele diz assim: faço, não como dando golpes ao ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o obrigo a me servir. Vocês acham que Paulo estava falando de autoflagelação? Vocês sabem o que é autoflagelação, né? Sabe aquelas histórias, por exemplo, no passado especialmente, infelizmente acontece até hoje, mas no passado era muito comum, aqueles monges isolados, e eles se torturavam, se chicoteavam, uma autoflagelação que eles se impunham como uma punição pelos seus pecados. Deus não quer que você fique se autoflagelando. Quando Ele diz eu esmurro meu próprio corpo, Ele está dizendo assim: às vezes não é fácil, às vezes eu não tenho vontade, mas sabe o que eu faço? Eu obrigo o meu corpo a ir assim mesmo. O que é que você fez hoje de manhã? Quando você acordou, você viu que estava friozinho? Ontem mesmo à tarde chegou uma nova frente fria, não é? E aí você pensa assim: eu podia deixar esse despertador para lá, eu trabalhei duro a semana inteira, eu mereço, eu estou cansado. Se eu não for hoje de manhã, Deus não vai me condenar, eu não vou perder minha salvação, eu posso ficar dormindo, mas graças a Deus você está aqui. Você obrigou seu corpo a levantar com esse frio de manhã cedo e vir aqui, sim ou não? Quantos sentiram que não tinham muita disposição física? Você teve que se obrigar a vir, você veio por disciplina. Muita gente. Por quê? Você tem alvo, você tem propósito. E aí você esmurra o seu próprio corpo. Mas isso é algo muito pequenininho. Isso é um pequeno esforço que nós fizemos. Não é nenhum grande sacrifício, não é, gente? Mas você entende que então, muitas vezes a gente precisa ser capaz de enfrentar dificuldades. A gente precisa ter disciplina. Deixa eu ler para você o nível de disciplina, o nível de sacrifício que Paulo enfrentou e o que é que significou para ele esmurrar o próprio corpo. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia para mim, porque quando eu começo a ler, eu fico cansado só de ler. Eu imagino Paulo enfrentando isso, como é que foi. O texto está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, eu vou ler com calma e frisar alguns aspectos para você. São ministros de Cristo, ele está falando dos outros apóstolos, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Quantos aqui já passaram perigo de morte muitas vezes? Poucas pessoas aqui, eu imagino. E por amor a Deus, então, eu acho que talvez ninguém. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Gente, era proibido chicotear uma pessoa acima de 40 vezes, porque ele morreria com certeza. Então havia um limite, é uma quarentena menos um, são 39, não passe disso porque você vai matar o cara. E ele diz que 5 vezes recebeu essas 39 chibatadas. 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Não sei se você se lembra da história. Quando ele foi apedrejado, foi tão grave, foi tão sério os ferimentos que ele recebeu,
que eles só pararam de apedrejá-lo porque pensaram que ele já estava morto. Você encontra isso lá em Atos. E abandonaram porque acharam que o serviço estava completo. Quando os discípulos se aproximaram, ele recobrou os sentidos e se levantou. Então, ser apedrejado não é tomar uma pedrada, é ser dado como morto, entendeu? Em naufrágio, 3 vezes, gente, depois do primeiro naufrágio, eu confesso que eu não tenho certeza se eu continuaria no mesmo ministério. Eu ia pedir para Deus uma mudança, pelo menos, de posto, porque naufrágio é uma coisa complicada. Ninguém aqui nunca passou por isso, eu tenho certeza. Não, talvez aqui um velejador já passou por algum naufrágio? Nem com um botezinho, não? Naufrágio nenhum de nós passou. Paulo passou 3 vezes. E quando ele disse que passou por 3 naufrágios, ele diz aqui: 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. 1 noite e 1 dia, gente. Num mar revolto. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando Paulo fala de disciplina, quando ele fala de esmurrar o próprio corpo, era por isso, gente. Era por todas essas coisas que Deus o avisou que ele ia passar por amor ao Evangelho. Logo na conversão, Deus já falou para ele assim: você vai passar por umas... Não vão ser poucas e boas, não vão ser muitas e boas. Na primeira viagem missionária, João Marcos desistiu no meio e voltou. Depois ele pediu para ir novamente na segunda. E Paulo nem quis que ele fosse. E a gente critica João Marcos e pensa assim: amarelou. Mas olha o que era ser missionário naquela época. Você tinha perigo na cidade. Quando entrava na cidade, as pessoas te apedrejavam. Quando você ia para o deserto, tinha salteadores, bandidos. Então ele passou por um nível altíssimo de luta, de sacrifício, e precisou de muita disciplina. O corpo dele... Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu falei do momento em que ele foi apedrejado. Foi na cidade de Listra. Eles levaram-o para fora da cidade, apedrejaram, deram-no como morto, desistiram e foram embora. Quando os discípulos chegaram, o que é que Paulo fez? Quem é que se lembra? Entrou de volta na cidade para continuar pregando o Evangelho. Vocês acham que o corpo de Paulo, apedrejado, queria voltar para lá? Se nós pudéssemos imaginar aqui um diálogo entre o corpo e o espírito, o corpo de Paulo diz assim: Paulo, você está louco, eu não vou voltar lá não. Olha o estado que eu estou aqui, todo sangrando, todo arrebentado. Você quer que ele acabe de me matar? E Paulo no Espírito dizendo assim: eu vou cumprir o meu ministério. Deus me mandou pregar o Evangelho e eu vou pregar lá. E se eles quiserem me matar, que matem. Mas eu vou fazer o que tem que fazer. Amém? Agora, você não tem que lidar com esse nível de sofrimento e de disciplina. Esmurrar o corpo para você não é tão pesado. Amém? Mas você precisa de disciplina. E você precisa esmurrar o seu corpo. Você precisa se obrigar a ler a Bíblia, a orar, a separar tempo para Deus. Você precisa se obrigar a vir aqui no culto de manhã, em vez de ficar fazendo qualquer outra coisa. Você precisa ter disciplina. Se nós não tivermos disciplina, nós não vamos estar entre os vencedores. Nós corremos o risco de não chegar lá no final dessa maratona. É preciso ter disciplina. Sabe, quando você esmurra o seu próprio corpo, quando você se dedica e tem disciplina, você está sofrendo, de certa forma, sim, mas isso está te preparando para ter vitória lá na frente. Vocês já viram, por exemplo, ainda que você não seja fã de nenhum esporte de luta, com certeza você já viu. Você já viu como aquelas pessoas resistem às pancadas? A maioria de nós aqui, se entrasse
num ringue com um campeão mundial de qualquer coisa, desmaiaria na primeira. Sim ou não? Porque nós não temos o treinamento que eles têm. O treinamento que eles têm significa que eles apanham muito treinando. Mas por que eles apanham treinando? Para quando chegar lá na hora, serem vitoriosos. Para que quando eles cheguem lá na hora da luta de verdade, nenhuma pancada seja capaz de tirar a vitória dele. E ele resista a tudo que tem que resistir. Então o treinamento aqui te dá a vitória depois. O treinamento às vezes não é prazeroso, mas você, por disciplina, você se motiva e você é vitorioso lá na frente. Então, se a gente quer vitória, a gente precisa ter disciplina. Disciplina com a leitura da palavra, disciplina com a oração, disciplina em estar nos cultos, disciplina em fazer a vontade de Deus, em pregar o evangelho. A gente precisa vencer as distrações dos nossos tempos. Muitas vezes o seu corpo vai pedir o conforto. Muitas vezes o seu corpo vai pedir para você deitar debaixo de uma coberta e assistir o culto pela internet. E você vai dizer, não, mas eu vou estar lá com meus irmãos. Se eu posso, eu vou estar lá. Se você não pode, se você está longe, nós temos muitos irmãos agora nos assistindo e vão ser abençoados. Mas nunca isso deve ser uma escolha primária. Se você pode estar junto, se você pode estar servindo, se você pode estar abençoando outras pessoas, é isso que você deve fazer. Precisamos de disciplina na vida cristã. Sabe, nós temos, por exemplo, eu coordeno aqui o Pódium, os cursos de treinamento da igreja. Nós começamos uma classe, às vezes, com 80 alunos. Raramente termina com mais de metade. Muitos ficam pelo caminho. Por quê? Alguns talvez por um problema real, algo muda na sua vida, começa a fazer um curso, muda de emprego, algo tira o seu tempo e a pessoa não pode continuar. Mas muitos simplesmente não têm disciplina. Não têm foco suficiente, não estão realmente motivados para servir a Deus, não estão percebendo que aquele treinamento vai se reverter em bênção, para ele e para outros, e não estão olhando para o prêmio lá na frente. Então eu quero dizer para você, discipline a sua vida. Se você percebe que está perdendo algo, comece a mudar essa situação. Você está perdendo bons hábitos, como de ler a Bíblia, como de ter um tempo de oração, coisas desse tipo. Comece a rever isso. Porque você precisa de disciplina para no final chegar lá na frente e estar entre os vencedores. É isso que Deus tem para a tua vida, amém? Eu queria orar por você nesse momento. Quero pedir que você abra o seu coração. Que você deixe Deus falar com você, porque essa palavra não veio à toa. Ela veio para nos fortalecer, porque Deus quer a tua vitória. Deus quer que você viva uma vida que glorifique o seu nome. E que você no final tenha algo para entregar aos seus pés, lá na eternidade. Como eu disse, não é uma questão de temperamento, personalidade. Essa maratona não é para quem gosta de esporte, não é para quem gosta de competição, não é para quem é aguerrido, é para todos nós. Nós fomos chamados para essa maratona da fé. É um princípio espiritual. E se você quer estar entre os vencedores, você precisa ter meta, ter alvo. Você precisa olhar para o prêmio. Você precisa ter disciplina. A sua vida vai receber os frutos disso e você vai frutificar para abençoar outras vidas também. Então a gente vai cantar um cântico agora, a gente vai adorar a Deus. Use esse tempo para refletir, para abrir seu coração, para deixar o Espírito de Deus te mostrar onde é que talvez você esteja permitindo que distrações tolas desviem você do seu alvo. Talvez pelos sofrimentos, pelas dificuldades, talvez pela prosperidade. Talvez preso ao passado, a coisas que não fazem sentido, a mágoas, ressentimentos, a sofrimentos do passado, a perdas do passado. Amém. Eu queria orar nesse momento então. E o primeiro convite que eu quero fazer é para aqueles que talvez ainda não deram o start, não começaram a jornada cristã. Precisam começar, ou seja, entregar a sua vida a Jesus.
Se há alguém aqui que ainda não fez essa decisão, que não tem a certeza da sua salvação, a certeza de que já entregaram a sua vida a Jesus, convidaram Jesus para entrar em sua vida, se você quer hoje entregar seu coração a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão para que eu ore pela sua vida. Existe alguém aqui que hoje quer fazer essa oração de entrega, de confissão de Jesus como Senhor, como Salvador da tua vida? Se há alguém aqui, levante a sua mão para que eu possa ver. Todos aqui já são servos de Deus, têm a certeza da sua salvação, já iniciaram a sua jornada cristã. Você que está me vendo pela internet, se você nesse momento quiser entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração que eu vou fazer nesse momento e repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te peço que o teu Espírito venha fazer essa obra, esse novo nascimento, e que hoje eu comece uma nova jornada contigo até a eternidade, no nome de Jesus. Use esse QR Code, se você está nos vendo aí pela internet, para que a gente possa fazer um contato com você, para que a gente possa orar pela tua vida, amém? Queria orar com você agora. Eu creio que existem pessoas aqui que têm um chamado de Deus, que já ouviram a voz de Deus, já entenderam, já viveram isso, e talvez tenham perdido temporariamente o caminho. Erraram, pegaram um desvio no meio mas dá tempo ainda de você voltar. Dá tempo de você voltar para o caminho certo. Dá tempo de você consagrar a tua vida hoje, dizer: Deus, eu não desisto desse caminho, eu não desisto, eu vou recuperar o tempo perdido, eu vou, se não puder recuperar o tempo perdido, eu vou olhar para frente, e daqui para frente eu vou te servir, vou seguir essa maratona da fé, eu vou cumprir o meu chamado, vou cumprir a tua vontade. Hoje talvez seja o dia de você dar uma virada na tua vida. Se você estava num processo de esfriamento, de distanciamento, hoje é o dia de você dizer: Deus, agora a coisa vai mudar, porque eu vou te buscar e eu vou receber do Senhor a graça e o poder para vencer, para ter vitória. Se você estava passando por um processo talvez de apostasia, de distanciamento, e hoje quer voltar para Jesus, diga isso para Ele, e Ele vai te colocar no caminho certo de volta, vai te colocar de volta dentro do jogo, amém? Para que você siga até o final, um caminho de vitória, um caminho de crescimento. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar por cada vida aqui agora, Deus, e colocá-los diante da tua presença, colocar a minha vida diante do Senhor, para declarar que na nossa vida não há espaço para retrocesso, não há espaço para esfriamento, não há espaço para distrações, não há espaço para nada que esteja tirando a gente do foco, que é fazer a tua vontade, Pai. O Senhor tem um caminho, uma carreira proposta para cada um de nós, e eu quero declarar vitória, quero declarar crescimento, quero declarar que ninguém aqui vai ficar para trás. No nome de Jesus, seja desfeito e anulado todo e qualquer poder que levou algum dos teus servos a retrocesso, Pai, a esfriamento. Eu clamo por avivamento nesse momento, que o teu Espírito traga um reavivamento em cada vida aqui, ó Deus, e o entendimento de que nós estamos aqui para cumprir o teu chamado, temos um caminho para seguir e vamos ser vitoriosos no final, no nome de Jesus. Que a tua graça seja derramada sobre cada vida aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.